Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. O encontro com Nicodemos. Jesus continuou dizendo a Nicodemos: Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Quando Nosso Senhor disse: é necessário que seja levantado o Filho do Homem, estava a indicar verdadeiramente a própria morte, para que Nicodemos não se quedasse contristado e não o tivesse por um homem comum, cuja morte resultaria inútil. Nosso Senhor, pois, retifica-lhe o pensamento ao ensiná-lo que o Filho de Deus será entregue à morte, e que esta mesma morte tornar-se-á a causa da vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como a dizer: não te admires de que me cabe o ser levantado na cruz em proveito da tua salvação, porquanto o Pai, que nos amou a ponto de entregar o próprio Filho nas mãos destes ímpios servos, assim houve por bem. Pois Deus amou tanto o mundo. Não podia Nosso Senhor exprimir de maneira mais portentosa a grandeza desse amor, pois que estes dois extremos, a saber, Deus e o mundo, acham-se separados por infinita distância. Com efeito, aquele é imortal, aquele que não tem princípio, cuja grandeza é infinita. Esse foi quem amou os homens, formados a partir da terra e das cinzas, e tomados de incontáveis pecados. O que se segue exprime ainda mais fortemente esse mesmo amor. Com efeito, não entregou um servo, nem um anjo, tampouco um arcanjo, mas o próprio Filho. Tivesses vários filhos e decidisse sacrificar um deles, isso já seria prova de imenso amor, mas nos entregou o seu Filho único. Diz São João, portanto, seu Filho unigênito. Santo Hilário. Se para confirmar seu amor pelo mundo houvesse, ao contrário, entregado uma simples criatura, não daria esse insignificante sacrifício prova de alentado mérito. Grandes dádivas dão prova de dilatada caridade. Na grandeza do dom é que se divisa a grandeza da alma. Tendo Deus amado o mundo, não lhe deu um filho adotivo, senão o próprio Filho, único e verdadeiro. Não um filho adotivo de criação, ou seja, um filho que não o é verdadeiramente. Que testemunho maior pode haver de amor e caridade que entregar para a salvação do mundo o próprio Filho unigênito? Teofilacto Diócrida. Parece-me, como disse Nosso Senhor mais acima, que o Filho do Homem desceu do céu, não porém a carne, e cuido que assim se exprimiu, porquanto, em virtude da unidade da pessoa de Jesus Cristo, atribui ao homem todas as propriedades da natureza divina. Do mesmo modo aqui, atribui ao Verbo de Deus as propriedades da natureza humana. Com efeito, o Filho de Deus permanece sempre impassível, como, porém, em virtude da união hipostática, o Filho de Deus e o homem que sofreu a morte não fazem senão uma pessoa. Disse que o Filho de Deus foi entregue à morte, pois que a sofreu verdadeiramente, não na própria natureza, mas na sua carne. Dessa dádiva, que ultrapassa o alcance da mente humana,
decorrem grandes vantagens para nós, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De fato, o Antigo Testamento prometia aos observantes da lei longos dias sobre a terra. O Evangelho promete uma inextinguível vida eterna. Santo Agostinho. É para notar com efeito que Nosso Senhor assina ao Filho unigênito de Deus a mesma virtude que outrora assinou ao Filho do Homem levantado na cruz, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque nosso Criador e Redentor, o Filho de Deus, que existe desde antes de todos os séculos, fez-se homem no fim do século. Criou-nos à força de sua potência divina para que gozássemos a beatitude de uma vida imperecível e, servindo-se da combalida natureza humana, restaurou-nos a vida que perdêramos. Alcuino. Verdadeiramente, pelo Filho de Deus, o mundo obterá a vida. De fato, ele não veio ao mundo senão para salvá-lo, pelo que segue. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Santo Agostinho. Por que haveria de se chamar a si mesmo Salvador do mundo, senão porque deveras salva o mundo? O médico, no que está a seu alcance, age com vistas a salvar o enfermo. Se a este, porém, não lhe apetece seguir as prescrições daquele, ou se delas se desfaz, não logra senão destruir a si próprio. São João Crisóstomo. Numerosas almas há que, preguiçosas e fracas, com o fito de a não mais transgredirem e de se entregarem à sua muito profunda indiferença, abusam da misericórdia de Deus e se firmam nessas palavras do Salvador a declarar que não há geena, que não há punição e que o Senhor perdoa-nos a nós todos os pecados. É prudente lembrar, contudo, que há 2 adventos do nosso Senhor, o primeiro, que já se cumpriu, e o segundo, que haverá de suceder mais tarde. Naquele, ele veio não a julgar, mas a perdoar-nos os pecados. Neste, inversamente, virá não para perdoar, mas para julgar. Referindo-se à primeira vinda, asseverou-nos que não veio para julgar o mundo, porque compassivo não julga, senão que nos perdoa os pecados, primeiro no batismo, em seguida na penitência. Procedera de modo diverso, todos os homens, sem exceção, haveriam perecido, porquanto todos pecaram e estão privados da graça de Deus. E não se fiassem, estivessem autorizados a pecar impunemente, fala dos castigos reservados aos incréus. Já está julgado. E mais acima, quem nele crê não é julgado. Falava do que crê, não do que inquire. E quanto àqueles cuja vida é impura? São Paulo nos diz que esses tais não se podem contar entre os fiéis. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Com isto, quis o apóstolo dizer que não serão julgados quanto à fé, senão punidos severamente pelos crimes que cometerem, não pelo crime da infidelidade, porque disto não são de fato culpados. Alcuino. Ou ainda, aquele que nele crê e a ele adere como a membro obedece à cabeça, esse não será julgado. Santo Agostinho. E daquele que não crê e guarda o julgamento, que esperavas que nosso Senhor dissesse? Vê aqui, quem não crê já está julgado. O julgamento, com efeito, ainda não foi tornado público, mas já foi passado, porque o Senhor conhece tanto os seus, que serão coroados, quanto aos que serão entregues às chamas eternas. São João Crisóstomo. E tal diz porque a incredulidade já é, ela mesma, punição para a alma impenitente. Que suplício maior, com efeito, pode haver do que ser lançado fora da região luminosa? Ou Nosso Senhor está simplesmente prevendo o que há de suceder. De fato, o homicida, mesmo antes de passar da sentença, já está condenado pela natureza do crime que cometeu. É do mesmo modo com o incréu. Foi assim que Adão morreu no dia em que comeu do fruto da árvore. São Gregório. Ou então, no dia do juízo final, alguns morrerão sem julgamento. Destes está dito, mas quem não crê já está condenado, pois então não será discutida no tribunal deste rigoroso juiz a incredulidade que lhes valeu a condenação.
Aqueles, porém, que sempre professaram a verdadeira fé, mas cujas obras estiveram em desacordo com ela, esses tornar-se-ão naquele dia réus e serão condenados. Aqueles que jamais creram nos mistérios da lei sequer tomarão conhecimento dos reproches do juiz no dia do juízo final, porque, julgados antecipadamente em meio às trevas da incredulidade, e não merecerão sequer o ser convencidos por aquele que sempre desdenharam conhecer. O príncipe que governa uma cidade castiga diferentemente súdito culpado e o inimigo externo. Para o primeiro, examina e discute seus direitos. Quanto ao inimigo, declara-lhe guerra e impinge-lhe, sem se ater à lei, a punição que mereces. Por que haveria de punir segundo a lei quem nunca se submeteu a ela? Alcuíno. Mas por que motivo aquele que não crê já está julgado? Por isso, porque não creu no nome do Filho único de Deus. De fato, só neste nome achamos salvação. Deus não dispõe de vários filhos que nos possam salvar, mas apenas do Filho unigênito. Santo Agostinho. Onde, pois, haveremos de pôr as crianças batizadas, senão entre os fiéis? E isto lhes foi concedido por meio da virtude do sacramento e da promessa dos padrinhos. Por essa razão, os que não foram batizados, os colocamos entre os incréus. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Christus,